Então, pessoal, a gente vai dar início à nossa mesa de hoje. Vou começar me apresentando. Meu nome é Tereza, eu sou da Universidade Federal do Piauí, sou diretora de planejamento do Centro Acadêmico de História de lá. Dentro da FEME, eu sou secretária organizativa tanto da FEME Nacional quanto da FEME Norte-Nordeste, e também sou editora-chefe da revista Kitnet, que é a revista oficial da Federação do Movimento Estudantil de História. Então, o tema da nossa mesa de hoje é o movimento estudantil nas eleições, como não repetir 2018. Se tratando dessa mesa, né, a gente sabe que as eleições presidenciais de 2018, ela trouxe consigo uma sólida articulação fascista. A política do governo é deliberadamente genocida, porque ela cada dia mais, ela suprime direitos, aumenta a exploração e maximiza os lucros de grandes monopólios financeiros. O comando do nosso país está na mão de um genocida que apoia a reforma da Previdência, faz pouco dos danos ambientais. Na gestão dele, a gente atingiu a marca de mais de 14 milhões de desempregados e de mais de 50% de costos nas áreas de educação e pesquisa. Há também diversos ataques à democracia, imprensa e liberdade de expressão. Se tratando da pandemia da Covid-19, a gente sempre vê nas falas do presidente um desprezar, né? E um negacionismo com a doença tão séria que já matou mais de 295 mil pessoas. O governo Bolsonaro-Mourão, ele mata todos os dias, seja pela inércia proposital da Covid-19, ou seja, pelos constantes ataques à classe trabalhadora. E toda essa situação, né, do desgoverno que a gente vive hoje, me faz lembrar uma frase de Karl Marx que tem naquele livro, O Desejo de Brumário. Ele fala que a história se repete, a primeira vez por tragédia e a segunda por farsa. E essa frase talvez leve a gente a pensar se 2018 não é a tragédia da farsa, que foi o golpe militar de 1964. Assim, a gente que é historiador, a gente sabe que a história não se repete, se trata de dois acontecimentos distintos. Mas eu não falo de uma repetição de forma e conteúdo. Eu falo de uma repetição de erros políticos que abriram margem para a ascensão do fascismo. E é importante a gente entender que os nossos erros, involuntariamente, eles refletem nos acontecimentos políticos do nosso país, porque a realidade não é fracionada como fraciona a nossa luta. Eu quero destacar também que o objetivo dessa mesa, em nenhum momento, é culpabilizar a esquerda ou o movimento estudantil por essa ascensão do fascismo. Até porque a gente sabe que, apesar das últimas derrotas históricas, o movimento estudantil ele sempre esteve presente na luta em relação à derrubada dos governos autoritários. A gente tem como exemplo as ocupações de 2016, a gente tem os protestos por ele não, a mobilização contra a implementação dos futuros na universidade. Mas aqui na mesa hoje, a gente vai refletir sobre os nossos erros e acertos e tentar entender como que a gente pode, o que a gente pode fazer em relação ao avançar dos desafios que o tempo presente traz para nós. E para discutir hoje com a gente tem dois convidados aqui nessa mesa. A gente tem o Gabriel Tavares, ele é estudante de Ciências Sociais na USP, diretor de Relações Internacional da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Ele também é militante do Movimento por uma Universidade Popular, da União da Juventude Comunista e do Partido Comunista Brasileiro. E também fez parte da candidatura coletiva da Bancada da Juventude Trabalhadora por São Paulo. A nossa outra convidada é a Juliana Silva. Ela é estudante de História da UNEB, Campus 5, presidenta do Centro Acadêmico de História, Maria de Jesus Lourdes. Ela também é sócia-educadora popular, membro do Coletivo de Mulheres Negras, Maria Luísa Barros,
Ela é pesquisadora do Afronebre, secretária de combate às opressões da FEME Norte e Nordeste, e ela também, nas últimas eleições, ela foi candidata a vereança da cidade dela, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e ela hoje é vereadora suplente. A gente vai começar a nossa discussão pelo Gabriel Tavares. Pode começar, Gabriel. Bom, boa noite para todas e todos aí presentes. Agradecer o convite da FEME, agradecer a Tereza, agradecer a Juliana aí por também participar desse debate com a gente. E aí eu estava pensando em como fazer essa fala, né, sem tentar culpabilizar, sem tentar ter um tom muito professoral. Mas eu acho que é importante a gente pensar, quando a gente está falando de não repetir 2018, como que a gente chegou até 2018, né? Mas é muito importante colocar 2018 como um marco, porque ele explica o que a gente está vivendo hoje, embora ele não seja uma ruptura de um processo que estava se desenrolando e que, de repente, houve uma mudança, mas que já vinha de um processo e que ele pode ser explicado pela conjuntura internacional, pela economia, pelo golpe de 2016, pelos últimos anos do último governo que foi verdadeiramente eleito de forma democrática no Brasil. Mas acho que, embora 25 minutos seja um bom tempo, não dá para falar de tudo isso, né? Então vou focar um pouco no movimento estudantil, né? Já que estamos aqui entre militantes do movimento estudantil, e também sobre o que a gente pode fazer para mudar um pouco o que está acontecendo hoje no país, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito triste da nossa história, muito duro. Hoje a gente está batendo mais um recorde de mortes. Inclusive, hoje vai ter o pronunciamento aí do Bolsonaro e vai ter um panelaço aí, talvez até no meio da minha fala. Eu espero ouvir o barulho das panelas aqui da onde eu moro. Bom, então, voltando aí um pouco na questão do que foi o golpe em 2016, porque esse golpe foi dado e até hoje ele está consolidado. O projeto político daquele golpe de 2016, ele foi consolidado nas eleições e vem sendo aplicado desde então com essa política de austeridade, de retirada de direitos, extremamente repressiva, que a gente conhece, que a gente vivencia, que a gente tem contato. E ele foi dado, não por acaso em 2016, ele foi dado naquele momento específico e não antes ou depois, mas no momento onde essa alternativa se tornou viável, né? Onde anos antes isso era inimaginável, estava tudo indo mais ou menos bem, o golpe apareceu aí como uma solução real que se consolidou. Se a gente for pegar quais seriam as principais razões do golpe, né? Quem deu esse golpe? Quais objetivos dos grupos que deram esse golpe? Né? Então a gente estava vivenciando uma crise econômica global e que a gente ainda vive os efeitos dessa crise, e que a burguesia internacional, a burguesia do Brasil entendiam que era necessário uma mudança na política econômica a nível nacional, uma política de ainda mais austeridade, e que os governos do PT, embora aplicassem um programa neoliberal com privatizações integrais ou parciais, com venda de bacias de pré-sal, por exemplo, com ataques a direitos trabalhistas, ataques à aposentadoria, a velocidade que aquilo acontecia ainda era insuficiente, ainda precisava de mais. E por isso o projeto político do PT
deixou de ser interessante para a burguesia. Porque até então, o capitalismo e os interesses da burguesia, eles conseguiam coexistir com o governo petista que tinha toda a identidade e as características de um governo popular, de esquerda, enfim, embora aplicasse esse programa que eu mencionei, né? Só que o golpe ainda não tinha sido dado também porque ainda existia um fator importante que caracterizava o PT até aquele momento, que era o papel de direção e organização das massas. Então, o papel que a Central Única dos Trabalhadores, que a União Nacional dos Estudantes cumpria ali, né, sob a direção do PT, do PCdoB, enfim, dos seus aliados do campo democrático popular, cumpria uma função de mobilizar as massas em determinados momentos por alguns avanços, mas que em 2013 uma coisa diferente aconteceu. As massas foram às ruas pedindo mudanças de forma muito heterogênea, né? Sem a direção dessas entidades que historicamente estavam à frente das mobilizações populares, e principalmente antes dos governos petistas. Né? E para a burguesia, né, que é a elite econômica que manda no país, que através do seu poder econômico consegue definir um resultado eleitoral, consegue aplicar um golpe, como foi o golpe do Temer, consegue colocar um presidente, ela percebeu que a capacidade que o PT tinha de, no meio de uma crise, no meio de uma retirada de direitos, impedir uma explosão social, né, contra o sistema, contra o capitalismo, contra a venda de refinarias, contra as privatizações, etc., isso não era mais o principal, isso tinha se perdido. Então, esse governo, que durante 13 anos conseguiu cumprir esse papel de gestor do capitalismo no Brasil, porque a gente continuou vivendo sob o capitalismo, né, independente da vitória do Lula em 2002 ou não, e esse papel de gestor do capitalismo agora era insuficiente. E economicamente, politicamente, era necessário um governo puro sangue da burguesia, né? Que aplicasse o projeto neoliberal e com qualquer manifestação contrária não teria nenhum problema em se colocar em oposição a isso, a reprimir as mobilizações. E diante desse processo, né, que a gente vê através desse programa neoliberal, por exemplo, um distanciamento cada vez maior das massas populares, das massas trabalhadoras, enfim, do governo, do apoio, da base de apoio político e eleitoral do governo, e também com o próprio processo das entidades não conduzirem ao longo dos anos processos de luta e críticos às políticas que o governo fazia, a gente chegou no momento do golpe sem nenhuma capacidade de responder a um golpe que colocava tudo aquilo que havia sido conquistado entre um perdiganha ali, né, entre uma conciliação de interesses, tudo aquilo que a gente tinha ganhado estava em xeque e a gente não conseguiu responder à altura. As entidades que cumpririam esse papel de organizar a luta num momento como esses já não tinham mais esse apelo que tinham anos antes, né, do governo ser eleito e que foi se perdendo gradualmente. E aí eu acho que esse é um primeiro motivo da gente ter chegado em 2018 e que inclusive ajuda a gente a entender o que a gente não pode repetir, aliás, como não repetir em 2018. Né? Essa incapacidade de responder aos ataques que a gente sofre é o que pode nos levar a repetir 2018. E o outro motivo, né, da gente ter chegado a 2018, como eu disse, é essa perda do apoio popular. Porque por mais que a gente esse debate eleitoral, né, ele seja meio difuso, as pessoas podem votar no
no PT e votar no PSL, na mesma eleição votar em candidatos de diferentes partidos, né? Então não é tão claro assim, tão bem definido, mas existe um certo, as pessoas sentindo a perda da qualidade de vida, o desemprego, os direitos, os serviços públicos sendo sucateados, tudo isso influencia na imagem que o governo tem e leva essa perda do apoio popular. E por outro lado, ao invés de se buscar esse apoio popular, né, promover reformas, promover uma mobilização, uma politização, a base de sustentação do governo foi, durante muitos anos, partidos fisiológicos, bancadas reacionárias, tudo em torno de uma coalizão presidencial que era muito frágil e que se rompeu em 2016. Né? Então, esse modelo de acordos, ele se apresentou limitado quando a conjuntura, quando a necessidade de uma mudança econômica e política se apresentou, né? E rapidamente foi descartado sem muito barulho. E um outro ponto também, né, é o papel que as entidades, e aí a gente falando de movimento estudantil, o papel que a União Nacional dos Estudantes, as próprias UES, né, dirigidas aí, grande parte pelo campo democrático popular, cumpriram um papel aí, durante os anos do governo petista, de apoio ao governo. E que não teria nenhum tipo de problema se o governo não tivesse atacando os direitos da juventude, os direitos dos trabalhadores, os direitos dos estudantes. Né? Só que, às vezes, ao invés de fazer um apoio crítico, de criticar medidas X, Y, Z do governo, passou o pano para isso, né? Para tentar continuar sustentando o governo, mas se esvaziando politicamente. Da mesma forma, né, dessas concessões que eu falei, os estudantes mesmo que viam a sua universidade federal sucateada, que viam problemas de assistência estudantil, por exemplo, problemas nos seus bandejões, falaram, bom, essa entidade aqui que deveria estar lutando comigo e por mim, ela não está olhando para os problemas que eu estou vendo. Né? Então, essas entidades que antes tinham uma grande força também perdem essa força. Então, isso tem a ver em como a gente chegou a 2018 e também como a gente não repetir 2018. Né? Que repetir, por exemplo, como infelizmente parece, não me parece que seja muito diferente do que vai acontecer em 2022, por exemplo, é repetir essa tática de alianças com setores fisiológicos, repetir uma aliança com um suposto empresariado nacional que está muito mais interessado no seu lucro do que no desenvolvimento nacional, né? Isso não representa os interesses populares, então o risco disso dar errado é muito grande. Enfim, mas aí eu acho que eu posso retomar isso depois. E aí o segundo momento, já com o golpe finalmente consolidado, né? Então não foi só a derrubada da Dilma, mas também a prisão do Lula, aquela enxurrada de fake news feitas de forma criminosa, ilegal, tudo isso consolidando o golpe e burlando a democracia que a gente tinha até então, o Bolsonaro foi eleito. Né? Ele foi colocado aí como uma aposta das classes dominantes para dar continuidade ao que tinha sido iniciado aí com o golpe. E o que se faz? Né? Como eu disse, a gente já não tinha mais uma força política para barrar o golpe, para barrar a eleição do Bolsonaro. A gente foi derrotado. Né? E continua sendo derrotado. A gente está vivendo num momento de derrota histórica. Mas o golpe foi aceito. O golpe foi aceito para garantir a estabilidade, para garantir o pleno funcionamento das instituições, e se colocou como prioridade a preparação para as eleições e não um enfrentamento direto ao governo. Né? Então, nessa preparação para as eleições, a gente quando você coloca todas as suas fichas em futuras eleições, você, de certa forma, vai buscar construir um programa eleitoral aceitável, um campo de alianças
que seja mais amplo e que, em certos momentos, é necessário, mas que, veja, qual que é o preço desse campo de alianças, né? Então, vamos derrotar o governo Bolsonaro, mas vamos derrotar o governo Bolsonaro com um programa... Ó, começou as panelas. Vamos derrotar o Bolsonaro, mas com um programa um pouquinho mais suave. O que isso vai mudar significativamente na vida das pessoas, né? Então, a gente não pode tentar reverter 2018 repetindo os mesmos erros do passado. Se a gente está esperando 2022, outubro de 2022, a gente não está levando a sério o que a gente vem falando de que a gente vive num genocídio, de que a gente vive num golpe. A forma da gente transformar isso é se colocando numa mobilização popular que consiga colocar uma alternativa política no cenário eleitoral, que critique o sistema que nos levou à situação que a gente vive hoje, porque por mais que Bolsonaro seja o principal responsável pela situação que a gente enfrenta hoje, ele é o sintoma do sistema capitalista, que nos obriga ao desinvestimento no SUS, que nos obriga a uma lei de responsabilidade fiscal que estrangula o orçamento público. Toda essa situação... Tá forte o panelaço. Bom sinal. Toda essa situação que a gente precisa saber enfrentar de antemão, desde já. Né? Senão a gente vai acabar deseducando e naturalizando o sistema que é responsável por tudo isso. Então, por mais que uma vitória eleitoral em 2022 ela seja possível, se a gente não estiver construindo desde já os instrumentos de organização popular que consigam falar, olha, a população ela vai votar em quem defender o financiamento 100% público do SUS. A população vai votar em quem reestatizar a Petrobras, quem estatizar os bancos, quem manter estatal os Correios, quem garantir renda para a população que mais precisa, para quem garantir emprego para esses 14 milhões de desempregados que estão aí vivendo uma situação de desespero. É esse programa político. E é essa bandeira que a gente tem que levar para as eleições de 2022. Quando a gente coloca um nome na frente dos bois, a gente acaba dando a chance para quem quiser negociar um apoio a esse nome. E aí vai vir uma frente ampla em torno de Huck, Dória, sei lá quem mais, para conseguir ganhar eleitoralmente, mas a gente precisa conseguir construir esse programa político de reivindicação que tem que ser construído desde já. Eu vou encerrar essa primeira intervenção. Eu acabei, acho que, perdendo um pouco o fio da meada por conta das panelas, mas, enfim, espero ter contribuído aí com o debate e aguardo aí para a discussão, para as dúvidas. Obrigado, gente. Obrigada, Gabriel. Muito importante a sua fala. Agora a gente vai passar para a Juliane. E quem já tiver alguma pergunta já pode colocar no chat. Pode começar, Ju. Falar no meio de um panelaço é complicado mesmo. A gente perde o fio, perde tudo aí. Fora a vontade de ir lá bater panela também, né? Boa noite, gente. Boa noite a todos, a todas, a todos, né? Sou Juliana Silva, já fui apresentada. Algumas pessoas já me conhecem aí, né? Dentro da trajetória da FEME. E hoje eu não preparei, né? Uma fala onde a gente vai entrar em grandes análises políticas, né, ou histórica, mas preferi fazer um bate-papo mesmo, né, para a gente poder pensar como é que a gente vai se organizar, né, pensar aí nos erros e acertos, né, como o Gabriel trouxe para a gente. Concordo muito com o que o Gabriel trouxe, né, só pontuo na questão do golpe de 2016 aí, a misoginia que foi muito forte, né, em relação a Dilma, misoginia essa que se repetiu, né, aí com a Manuela Dávila, como vice do Haddad, e que a gente percebe aí dentro das instâncias de poder, né, não é de agora, não dizendo que o golpe de 2016 não aconteceria,
mas o golpe de 2016 teve um contribuinte, né, muito forte, que foi a misoginia em relação a Dilma. Era muito fácil, né, deslegitimar o seu discurso, falar mal da sua personalidade, enfim, esses artifícios aí que o Brasil, né, e o mundo vem usando aí para desvalorizar o trabalho das mulheres. E aí, eu vou trazer aqui algumas reflexões, né, minhas mesmo, algumas reflexões analíticas, para a gente poder pensar, para a gente poder dialogar. Talvez eu não leve os 20 minutos, né, porque eu prefiro aí que a gente dialogue, eu prefiro muito mais a troca do que esse momento de exposição. Mas vamos lá, tem uma coisa que me preocupa muito, né, em relação à esquerda, que é essa centralidade, né, na imagem do Lula. Nós sabemos aí da trajetória do Lula, da potência que o Lula é, né? Temos críticas ao PT e muito menos a Lula, eu percebo muito isso. Sabemos o que o governo do PT, né, consolidou em relação a direitos mesmo da população pobre, periférica desse país, marginalizada. Mas nós precisamos avançar, né? E nós precisamos avançar não apenas na construção de uma nova figura, né? Até porque o Lula está velho, né? A gente precisa avançar tanto na construção de uma nova figura, quanto na construção de uma narrativa. Porque, por exemplo, o que é que aconteceu em 2018, né? A gente tinha muito para falar sobre Lula em 2018, mas a gente tinha muito pouco para falar sobre Haddad, né? A gente precisa criar uma estratégia, a política é uma disputa de narrativa também, né? Então, a gente precisa criar uma estratégia onde o candidato que a esquerda, né, coloque no poder, a gente tenha caminho para a defesa, a gente tenha caminho para o diálogo. Não dá para a gente, de novo, né, entrar em 2018 e aí a gente tem uma grande notícia, que é a absolvição de Lula no processo do triplex, né? Na verdade, não é uma absolvição. O processo ele volta, né, para o seu ponto inicial, mas a gente sabe que o Brasil ele não vai julgar isso em tempo hábil até 2022. Né? Até porque não é uma repetição de um golpe, não é uma repetição de uma fraude, como a gente teve aí com o Sérgio Moro. Né? Vai ser um processo, esperamos, né, que seja um processo justo, um processo honesto. Então, isso vai voltar para o zero. A gente tem aí a figura do Lula em 2018. Essa é uma notícia muito boa. Mas se a gente imagina, né, a ausência da figura do Lula, como é que a gente se comporta? Eu acho que a gente precisa se debruçar, né, dentro dessas estratégias. E aí a gente não tem uma receita pronta, né? Queria muito chegar aqui para vocês com a receita pronta, né? De vamos fazer isso, aquilo em 2018. Mas isso não é possível, né? Isso não funciona assim, sabemos muito bem disso. Mas nós temos caminhos de pensamento, né? Nós somos pesquisadores, nós somos professores. E um dos pontos que eu chamo aí é a criação dessa estratégia de narrativa. Né? Como vamos criar uma narrativa para defendermos o candidato que seja, né? Seja Lula, seja o Haddad novamente, enfim, a opção aí que a esquerda nos colocar, a opção mais forte, né, que a esquerda nos colocar, porque nós temos outras opções, mas nós também precisamos analisar estrategicamente. Por exemplo, muita gente votou no Ciro Gomes, e eu vou falar isso mais para frente, mas foi analisado ali o campo de território, né? Ciro Gomes ele teve pouco mais de 13 mil votos, então ele não chegou nem perto de fazer cócegas, né, dentro do resultado eleitoral. Na verdade, ele atrapalhou, mas para ganhar, ele não chegou perto. Então, assim, enfim, a gente precisa também analisar, né, e aí a gente, enquanto ser, né, acadêmico, enfim, enquanto privilegiado aí no campo da informação, né, enquanto elite da informação, a gente precisa pensar nisso aí também. E aí, uma outra coisa que a gente precisa urgentemente fazer é esse retorno às bases, né? O retorno às bases, ele é indispensável, nós nos perdemos. O companheiro Iulo, né, Iulo Oitícia, que é uma figura aqui dentro da política baiana, ele trouxe uma vez um relato em uma reunião dessas online, né, um relato sobre o movimento estudantil, né? Tava lá a Uni, lá dialogando com Lula, e aí o Lula pergunta, e aí, mais alguma reivindicação? Eu estou parafraseando, viu, gente? Teve mais elementos nesse diálogo, mas enfim, estou parafraseando. E aí o pessoal diz, não, estamos satisfeitos. Aí o Lula pergunta, olha, ou esse governo é muito bom, né? Ele conseguiu aí
ele conseguiu resolver todos os problemas do Brasil, ou a gente falhou miseravelmente, né? Porque o que é que movimenta, né? É um movimento estudantil que dá corpo, né? Que traz aí novos caminhos para a discussão política, que diz, olha, dentro da minha pesquisa tem isso aqui, não tem isso aqui no governo. Então, assim, o movimento estudantil, ele desde sempre, ele tem esse papel, né, de movimentar mesmo, esse papel de impulsionar, né, e de cobrar do governo, de criticar. Em algum momento a gente se acomodou, a gente foi perdendo esse tato. Teve um diálogo que eu tive nas eleições agora de 2020, muito importante para mim, né, com segurança, o segurança do QG lá, onde a gente estava, enfim, com os materiais, né, com o apoio da campanha. E aí eu perguntei para ele que se a eleição, perguntei para ele que ele votou, né, ele disse que foi em Bolsonaro, e eu perguntei para ele se ele votaria novamente, né? E aí ele disse que votaria sim, que ele votaria por causa desse negócio de ideologia de gênero. E aí eu comecei a dialogar com ele sobre isso, né, de ideologia de gênero, o que seria isso, né? Enfim, e a gente foi parar na questão da educação sexual, onde ele dizia que ele não achava correto as crianças terem educação sexual nas escolas, e trouxe os motivos dele, né, alguns motivos relacionados ali à formação evangélica. E aí eu fui, né, enquanto professora, dentro do diálogo, dizendo para ele, falando para ele sobre as etapas da educação sexual, a importância da educação sexual, né, a importância enfim, de quantos professores, né, já livraram alunos e alunas ali de uma violência sexual contínua, inclusive com o diálogo. E fui trazendo, né, algumas reflexões para o debate. E em alguns momentos tensionando mesmo, né? Perguntando para ele, mas isso não é papel da escola. Eu digo, beleza, mas esse não é o papel da escola. Mas aí a gente tem uma criança que o pai não cumpre esse papel, né? A mãe não cumpre esse papel, talvez por falta de informação, ou porque não, enfim. E aí a gente pega essa criança e a gente abandona a sorte, né? A gente deixa essa criança sem a informação, porque na sua casa o seu filho aparentemente tem essa informação. Aí ele, mas a criança pode virar gay. Eu disse, olha, nós não temos, né? Eu não conheço nenhum caso de alguém que virou gay, né? Porque sabe que gay existe. Agora, eu conheço, por exemplo, muitas crianças, muitos relatos, né? Muitos casos, infelizmente já presenciei, de crianças que se mutilam, de crianças que até se suicidam, porque não são aceitas dentro daquele ambiente, por causa de uma coisa que ela não tem como mudar. Então, assim, ao final daquele diálogo, né? Eu percebi que existem pessoas, e isso foi muito importante para mim, porque eu já estava naquela, não vou dialogar com bolsonarista. E continuo, eu não vou dialogar com bolsonarista fanático, que eu vou perder ali as minhas energias. Mas a gente precisa pensar nessas pessoas, né, que voltaram por causa da fake news, que voltaram por causa da ignorância, do preconceito, e que são pessoas que, se a gente se debruçar ali, né, alguns minutos, a gente consegue, pelo menos, entrar ali, rachar um pouco daquela matriz ideológica e colocar alguns outros pensamentos, né, para que a gente possa ter esse povo mesmo como aliado, né? Nós precisamos do povo como aliado nesse processo. Nós também temos aí uma grande leva, né, de pessoas que estão com aquele discurso, porque eu não discuto política, porque nem Lula nem Bolsonaro, né? E o que eu percebo é que a educação básica, o ensino médio, falhou muito, né? Falhou muito com essas pessoas. E a gente precisa, geralmente são pessoas mais novas, né? São pessoas que aí não têm a memória histórica mesmo, que não pegou, né, essa transição do país antes do governo de direitos, né? E agora com o avanço do fascismo. Então, não tem essa memória histórica para comparar. Então, a gente, enquanto educador, né? A gente, enquanto historiador, a gente entra diretamente nisso aí. Como é que a gente vai buscar estratégia, né? E aí precisa ser uma estratégia elaborada, porque a gente precisa chamar a atenção desses adolescentes, né? Desses jovens, para que eles nos ouçam, né? E que eles nos compreendam, mesmo numa perspectiva histórica. E aí entra também, né, as pessoas que, como eu falei, votaram no Ciro Gomes, e que é um candidato que, depois das eleições de 2018, pelo menos aqui na Bahia, né, em alguns estados onde eu tenho um diálogo mais cotidiano, ele não se desenvolveu, né? Não foi um nome, eu particularmente, não é minha opção política, não
não comungo com os projetos, né, com as ideias do Ciro Gomes. Acho, inclusive, que ele falou umas besteiras aí no meio do caminho, mas pensando estrategicamente, né, tirando a minha afinidade política, não é um candidato, né, que derrubaria o Bolsonaro nas eleições, né? Se alguém discordar, depois a gente conversa sobre isso. Estou aqui para ouvir vocês. E aí, gente, dentro dessas esferas, né, de reflexões, de coisas que a gente não pode repetir, né, de desafios que são colocados aí para a gente até 2022, o movimento estudantil, como eu falei, ele tem um papel central, né? Por que eu acho que ele tem um papel central? Porque ele está ali naquele meio termo, né? O movimento estudantil ele está tanto ali dentro da comunidade, né? Dentro do, enfim, do condomínio, que seja, conversando com o porteiro, conversando com a tia do lanche, conversando com o cobrador, quanto dentro da universidade, colhendo aí esse conhecimento, né, acadêmico, esse conhecimento estratégico, esse conhecimento metodológico. E a gente precisa urgentemente, né, pensar nessa devolutiva, né? Estudante de universidade pública, principalmente, tem um compromisso social muito. E a gente me ligaram aqui, eu acho que travou. Mas enfim. E a gente precisa dar essa devolutiva, né? E aí não tem nenhuma receita pronta, como eu disse para vocês, mas eu trouxe algumas coisas que a gente pode pensar, né? E algumas coisas que são óbvias. E eu sei que a gente está no período muito difícil, um período de insegurança, um período de dificuldade financeira mesmo, né? Mas, infelizmente, né, nós precisamos dar seguimento a essa militância, nós precisamos tirar algum momento aí para essa militância, nós precisamos ocupar urgentemente os espaços de poder, né? A gente precisa se filiar aos partidos, a gente precisa construir política dentro dos partidos, a gente precisa aprender a construir projeto mesmo de política pública. Enfim, a gente precisa urgentemente ocupar esse universo que ainda é pouco ocupado. Quando a gente ocupa, geralmente a gente ocupa como a força, né? A força que vai ali para o protesto, a força que vai ali encher um evento. Mas a gente precisa, mais do que nunca, ocupar espaço de poder. A gente precisa de caneta, né? A gente precisa, de fato, viabilizar, né, os nossos sonhos, os nossos anseios e as nossas necessidades. E isso se faz com a disputa pelo poder. E aí, mas ok, Juliana, nós temos uma pandemia, né? A gente não está podendo fazer os eventos, porque a gente sabe que estudante ele se movimenta a partir dos eventos, né? Ele se movimenta a partir dos protestos, e a gente fica aí um pouco de mão e pé amarrado, né? Sem muita perspectiva. Mas aí a gente precisa pensar, né? Pensar em outras estratégias, a gente precisa nos debruçar mesmo pela rede social, né? Ver como é que a gente vai atuar nessa rede social. E aí investir mesmo em conteúdo que chegue nas massas, TikTok, vídeos rápidos, memes, né? Coisas que a minha mãe, olha, você pode pensar assim, minha mãe, minha tia iria ler isso aqui. Eu costumo dizer desde o Ené, né, que a gente precisa investir na utilização dos emojis, né, nessas coisas de corrente engraçada, coisas que façam as pessoas... a gente já está até fazendo isso, né, avançando, mas trazer isso para uma perspectiva do movimento estudantil também, né? O que é que o movimento estudantil está produzindo? Ele está produzindo só artigo? Ele está produzindo carta aberta? A minha mãe, por exemplo, ela não vai ler uma carta aberta de 3 páginas, né? Mas ela vai assistir um vídeo engraçado, animado. Ela vai ver um meme e vai dar risada daquele meme e aquele meme vai ficar. Então, assim, a gente precisa rever as nossas estratégias. A gente está chegando nessas massas, né? Como é que a gente está chegando nessas massas? A gente está chegando nessas massas de uma forma que elas... de uma forma inteligível, né? A gente precisa pensar em caminhos para combater, por exemplo, a fake news. Só que combater a fake news com informação, uma informação rápida, né? Uma informação que chegue, porque a gente está aí na era desse acúmulo de informações, né? E a gente não tem tempo, por exemplo, às vezes a gente não tem meia hora ali do tempo do outro para explicar uma coisa. A gente precisa ter o poder de síntese, né? Enfim, pensar nessas coisas aí. Tem vários mecanismos aí, né? De denúncias,
denunciar uma fake news. Às vezes a gente vê uma fake news ali, a gente sabe que tem um canal de denúncia e diz assim, depois eu faço isso. Se depois você vai fazer, faça mesmo, né? Porque a gente sabe que a fake news foi algo que basicamente determinou as eleições, né? Então a gente precisa levar isso de fato a sério. Às vezes eu sei que às vezes chegam as notícias tão ridículas que a gente pensa assim, ninguém vai acreditar nisso, mas acredita, né? Nós acreditamos na mamadeira de piroca, nós acreditamos no kit gay, nós acreditamos na ideologia de gênero, né? E isso é uma deficiência da educação brasileira. A gente está aqui entre historiadores, eu não preciso, né, falar sobre essa deficiência na educação, que a gente conhece muito bem, a gente vivencia de perto, a gente pesquisa, né? Investir em cursos, em oficinas, e aí não só em cursos e oficinas com pessoas de fora, né? Mas pensar aquilo ali dentro dos territórios. Alguém insistindo. Dentro do seu território mesmo, né? Por exemplo, como é que eu posso fazer algum evento online aqui com os meus vizinhos, com os meus amigos, enfim, com o meu bairro, né? A gente precisa se debruçar dentro dos nossos territórios, que eu percebo também que o movimento estudantil, ele se amplia muito, né? Aqui, por exemplo, eu estou falando para pessoas de vários lugares do Brasil, mas eu estou falando para pouquíssima gente da Bahia, eu estou falando para ninguém de Santo Antônio de Jesus. Então, atuar, né, se voltar para dentro do seu território é muito importante. E a gente tem aí as oficinas, os cursos, as rodas de conversa, os coletivos, que são de extrema importância, né, os grupos de trabalho. Enfim, pensar em novas metodologias que contemplem, né, quem está ali do nosso lado. E, enfim, numa linha geral, eu quis trazer essas reflexões aí para a gente. Vou ficar por aqui, né? Eu devo ter esquecido de algumas coisas, o pessoal está me ligando aqui, aí eu estou recusando a ligação, estou perdendo um pouco do pensamento, mas a gente leva aí, né, a discussão adiante nas perguntas. Muito obrigada pela escuta. Obrigada, Juliana. Perfeita, como sempre. A gente já tem uma inscrição, então a gente vai dar início ao debate. A gente vai começar pelo Jackson. Jackson, pode falar. Boa noite, gente. Primeiro, quero saudar o espaço e agradecer aos palestrantes. Acho que tanto o Ju quanto o Gabriel fizeram falas assim muito boas. Quando a gente, da comissão organizadora, pensou no nome dos dois, a gente sabia que esse debate seria um debate muito importante. Então, escolhemos pessoas altamente preparadas para isso, com conhecimento muito vasto. Então, quero agradecer. Quero perguntar, primeiro para o Gabriel, como o movimento estudantil pode se organizar, não só de forma nacional, porque de forma nacional tem sido bem complexo. Se a gente pensar, por exemplo, a última reunião da Uni que a gente participou foi extremamente confusa, bagunçada. Primeiro que não tinha nem no formulário a inscrição para entidades gerais de curso, né? As executivas e federações, só depois de uma cobrança que foi colocado. E mesmo assim, durante a reunião, eram 40 falas só, um evento para centros acadêmicos, diretórios centrais e executivas e federações de curso. Normalmente fica a mesma panelinha falando e as mesmas coisas ficam se repetindo. Então, queria saber do Gabriel, como que o movimento estudantil pode se organizar localmente e regionalmente, nacionalmente, para essas eleições que estão vindo aí. E para a Ju, eu queria perguntar sobre como os coletivos mais locais conseguem se mobilizar, os centros diretórios acadêmicos também, localmente, nas periferias, né, para falar com essa galera mais simples. Ajuda uma boa pista de como a gente pode seguir, mas queria que ela falasse um pouco mais sobre isso, de como a gente, enquanto centro acadêmico, enquanto pessoa mesmo, né, enquanto militante, enquanto estudante de história, a gente pode se mobilizar nas periferias, nos espaços menos politizados, para poder fazer essa discussão sobre as eleições do ano que vem. Obrigado. Quem quer começar respondendo a pergunta do Jackson? Gabriela ou Juliana? Pode começar, Gabriela. Posso começar. Acho que a Juliana ainda tinha umas ligações para atender, não sei.
Bom, obrigado pela pergunta, Jackson. De fato, hoje a organização do movimento estudantil ele tem vários problemas, assim, né? Problemas organizativos e problemas políticos. No meu entendimento, essas entidades estudantis, como as UES, né, como propriamente a UNE, que você mencionou que teve a reunião nesse final de semana, elas têm um problema organizativo que tem a ver com um problema político que hoje existe nessas entidades, que é a ausência a ausência de uma verdadeira construção coletiva dessa luta, né? Porque o que eu observo, assim, né, dentro da UE, principalmente, é que você tem uma entidade que é composta por diferentes grupos políticos, por pessoas de diferentes universidades, etc., mas que espaços em conjunto de deliberação, de organização, de apresentar propostas, construção de plenárias, de passeatas, de atividades, etc., ele é muito restrito. Então, isso impede que exista uma verdadeira abertura dessa entidade para que ela seja construída por outros setores, né? E outras federações, outros centros acadêmicos, DCS, etc. Isso tem a ver com uma perspectiva política do papel dessas entidades. Porque no meu entendimento, né, e no entendimento do movimento por uma universidade popular, uma entidade ela não deve ser uma ferramenta única e exclusivamente para formar um quadro para uma disputa eleitoral. É claro, isso é importante, né? A própria Juliana falou que a gente tem que ocupar os espaços de poder, e eu acho que isso está correto. Mas as entidades elas têm que ser espaços de organização de massas, de estar presente nas universidades para fazer conversa com centros acadêmicos, fazer conversa com os DCS, né? Trazer todos essas entidades para a construção de uma entidade geral, de uma entidade regional, enfim. Só que como é visto de uma forma um pouco mais institucionalizada, de forma mais burocrática mesmo, a entidade ela não consegue se ampliar e não consegue abraçar todos os estudantes que querem construí-la e que querem construir, mais do que a entidade, construir a luta. Então, acho que passa por uma mudança política do papel que essa entidade tem que cumprir, que é um papel de organização dos estudantes, e não de formação exclusiva para disputa institucional, enfim, que acaba limitando muito a potencialidade que essas entidades têm e que já tiveram em outros momentos históricos de grande mobilização. Obrigada pela pergunta, Jaque. Então, eu acredito muito na produção de conteúdo, né? Uma produção de conteúdo inclusiva, né? Uma produção de conteúdo que dialogue. Eu acho que a gente pode, enquanto centro acadêmico, né, investir muito nisso, transformar mesmo, pensar nisso como uma metodologia, né? A gente não pega ali o conteúdo e pensa no nosso aluno, né, em como a gente vai aplicar isso para que aquele aluno entenda, a gente precisa fazer da mesma forma, né, para chegar nesses espaços. E aí eu vou falar uma coisa que eu tenho feito aqui, né, dentro do meu espaço, que é fortalecer mesmo alguns espaços, né? Às vezes o espaço que a gente está, por ser um espaço acadêmico, né, por ser um espaço ainda engessado, a gente reconhece que a academia tem esse problema, a gente não consegue dialogar mesmo, a gente não consegue, às vezes até com a própria família, né? A gente vai para um almoço de família, mas a gente não consegue dar seguimento, às vezes, ali aquele assunto, porque a opinião do tio está incomodando, né? Enfim, a gente vai perdendo um pouco ali aquele tato de diálogo, né? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou buscando, né? Na verdade, está chegando, né? E eu estou fazendo isso, não estou buscando, não, porque não estou tendo tempo para buscar. Mas as associações, né, e conselhos ali, com que eu já faço parte, com que eu já construo, com que eu já faço um diálogo, vai chegando porque está com muita dificuldade tecnológica, por exemplo. Né? A gente está com muita dificuldade tecnológica, às vezes o pessoal não sabe, não dá conta de uma ferramenta, e aí o conselho está parado, a associação está parado, porque não sabe utilizar as ferramentas.
Então, talvez uma forma, né, de ação seria mapear ali, né, dentro da sua cidade, as associações, os conselhos, e lá oferecer uma ajuda, ver se o pessoal está precisando de alguma assistência técnica, né, para poder fazer uma mesa, para poder fazer uma roda de conversa, porque são essas associações, né, são esses conselhos que têm aí um acesso mais direto a esse povo que às vezes a gente perdeu, né, esse tato. A gente pode pensar em ISLA online, né, em sarau online, enfim, são coisas que a gente pode aí estar chamando os jovens, né, para o diálogo. E aí, entre uma poesia e outra, que geralmente essas poesias, né, periféricas, ela já tem esse tom de denúncia, né, ele já tem esse tom político mesmo, mas entre uma poesia e outra, a gente faz uma fala, né, a gente traz uma reflexão, a gente pode pensar em uma exibição de filme, né, enfim. Às vezes a gente vai fazer ali uma atividade e vai ter 5 pessoas, mas a gente falou para 5 pessoas, isso é importante. E as formações, né? Nós precisamos urgentemente de formação política. Então, eu penso que o centro acadêmico ele tem um papel muito importante aí dentro das formações. A gente começa com os nossos próprios alunos, né? Porque sabemos que o curso de História ele é progressista, mas às vezes ele não é tão progressista assim. Então, nós temos alunos dentro do curso de História que precisam dessa formação política, e a partir daí a gente começa dentro do nosso nicho e vai estendendo, né? Pensando sempre, como eu estou falando e refalando aqui, numa didática que contemple, né, cada espaço ali que você se propor a fazer atividade. Eu acho que o caminho é esse já, que é pensar mesmo no que a gente já tem, né? O que a gente fazia antes? A gente não fazia um slam? A gente não fazia um sarau? Então, como é que a gente faz isso agora na pandemia? Vamos fazer isso online. A gente não fazia formação? Vamos continuar essas formações online. É muito de correr atrás mesmo do prejuízo, né? Penso assim. Obrigada, Ju e Gabriel, pela resposta. Gente, só lembrando que os certificados já estão aí no chat para vocês baixarem. E eu queria escutar mais de vocês. Queria que vocês escrevessem, fizessem fala, e para a gente poder gerar esse debate. Quem quiser escrever, pode colocar aí no chat que eu vou chamando. Pode falar, Bruna. Tudo bem. Cara, eu tô com muitas questões a serem faladas e eu tô um dia estritamente um pouco muito cansada, mas não quero deixar de fazer minhas falas. E é isso, né? Eu tenho sentido falta, para quem aqui já participou de outros encontros da FEME, dos espaços menos formais, assim, né? Na hora que a gente fica, enfim, confabulando, bolando as estratégias, assim, de uma certa forma, mais fluida. Enfim, né? Mas é isso, é um problema do formato, do que a gente está passando, enfim. E aí eu queria, isso, né? Achei a fala do Gabriel e da Juliana interessantes. A Juliana, não sei se ela lembra de mim, eu lembro dela, do Enem de 2019. E, enfim, eu lembro muito bacana da forma que ela chegou, assim, né? Enfim, não era nem membro, se eu não me engano, se eu não estou confundindo, de entidade, e aí ver hoje ela extremamente ativa, foi em forma individual, extremamente ativa, é bem gratificante, e eu compartilho de muitas questões que ela colocou, assim, de muitas como eu posso dizer, de muitas metodologias, eu acho que ela colocou, né? E aí eu queria fazer enfim, uma reflexão um pouco que está sendo difícil para mim e que eu sinto, né, enfim, faço parte da FEME desde 2017, mas, por exemplo, tem um membro do CAUNI que está participando, que hoje não está na mesa porque ele tinha outros compromissos acadêmicos também, mas que participou das outras 2 mesas.
E aí é isso, e aí a gente tem conversado um pouco, ele nesse primeiro contato com a FEME, ele nunca teve contato com a FEME, e aí agora, e eu, né, enfim. E o que a gente tem conversado um pouco é que eu não sei muito como que está atualmente, como que é a comunicação dentro do centro acadêmico de vocês com os alunos, assim, mas para a gente é muito difícil. É muito difícil, é um desafio que a gente traz aí desde, enfim, eu estou na gestão desde 2016, e a gente é uma autogestão, né? Acho que o pessoal entender, a gente funciona um pouco diferente, enfim, né? E aí a gente tem um contato muito difícil, né? E aí eu acho que dentro do que vocês falaram, assim, enfim, que essas. É isso, hoje eu vou querer dar, enfim, é uma fala pouco objetiva, mas porque eu tô precisando que a gente construa, tá ligado? Não tô conseguindo chegar em encaminhamentos. É isso, eu fui preencher o formulário, e aí fala lá para chegar nos encaminhamentos. E eu sinto que eu não tenho conseguido, a gente não vai chegar em encaminhamentos porque a gente precisa refletir, por isso a minha falta dos espaços menos formais, assim, que é onde a gente, enfim, fala de outra forma, né? Então é isso, vai ser uma fala de outra forma. E essa questão da comunicação. Então, assim, eu não posso, não faz o menor sentido. Eu não vou conseguir acessar o corpo discente da história, Unirio, né? Então, eu sou da Unirio, estou no Rio de Janeiro, né? Enfim, a gente fez um questionário há pouco tempo, então é bem colocado assim para a gente agora qual que é o perfil do aluno, e a gente tem, enfim, em torno de 420 alunos, a maioria da licenciatura, mas boa parte também está dentro de uma faixa socioeconômica, num certo sentido, tranquilo, né, assim, que está passando por tranquilidade pela quarentena, então é específico. E aí, eu, sinceramente, não posso chegar lá para a galera, assim, e propor algo pelo centro acadêmico. A gente não consegue sentir esse... A gente sente falta de legitimidade. A gente não sente que o corpo discente, de uma certa forma, né, veja legitimidade ali dentro do movimento estudantil. E aí, enfim, a gente pode tecer várias possibilidades para isso. Eu, particularmente, acho que é por uma questão do estereótipo, né, por uma questão, enfim, do senso comum, da militância. Mas, por exemplo, se eu proponho uma mesa com os professores, então, se eu vou com os professores, e aí enfim, né, a legitimidade, e aí isso que a Juliana estava falando do poder, né? Então, a gente se organizar também em o que vai fazer com que eu acesse, com que eu consiga dialogar com esses alunos, né? Que seja escutar. Porque é isso, assim, a gente não consegue nem... mas que a gente crie diversos instrumentos diferentes, assim, online e não online, e etc. É muito difícil conseguir dialogar com esse aluno. E aí, eu chegando com um debate desse, de tipo assim, porque o Bolsonaro é genocida, sinceramente, eu não vou atingir esse aluno. Então, eu acho que é nesse sentido também de qual que é o discurso que a gente poderia levar também, né, de uma forma... Enfim, é isso, é um questionamento, eu não faço ideia, não tenho resposta, assim, é um incômodo, né, que eu sinto, que eu tenho sentido um pouco nessas mesas que a gente tem tido. Num sentido de que é isso, assim, para além disso, né, e aí que tem a ver com isso também, quais vão ser as frentes que a gente vai tomar? Porque a gente tem muita coisa para fazer. É muita coisa para fazer, tá ligado? É absurdamente, tudo é prioridade, tudo é importante, mas quais vão ser as frentes que a gente vai tomar? Porque eu faço parte da revista, a gente tem uma revista na Unirio, e é isso, né? E aí a gente está tendo uma questão com a questão da carga horária. E é isso, a gente já parou para pensar qual é a nossa carga horária que a gente dá para a militância em relação à nossa carga horária das outras coisas? Teve época na FEME que eu tinha 2 cargos, mais 3 cargos no centro acadêmico, mais monitoria, e eu estudava e eu trabalhava, porque eu me banco. E aí? Onde é que sobra? Aí eu surtei, né? Claramente. Então, acho que também é quanto braço a gente tem, né? Ser um pouco mais específico, e aí é foda porque a gente deixa de fazer outras coisas, mas é no sentido de o que vai ser bem aproveitado, né? Porque tomar várias frentes também para não fazer de uma forma
assertiva. Enfim, é isso, gente. Acho que foi um pouco confuso, peço desculpas, mas é isso, é porque eu estou com questões e esse é o único espaço que a gente tem para, enfim, refletir um pouco a IFME e essas questões. É isso, valeu. Obrigada, Bruna, por ter exposto essas questões, como a gente falou na plenária final. A gente está aqui para escutar vocês, para escutar os estudantes de história, para somar com a FEME nessa luta. Eu acho que eu peguei alguns pontos da tua fala, daquilo que você quis falar ou expressar, e realmente a gente vive em um contexto que poder conversar com os estudantes e trazer ele para perto da gente, seja com qual discurso for, é muito complicado e realmente tem sido muito difícil, sabe? Trazer eles para perto da gente, a gente fazer qualquer tipo de formação política, principalmente nessas plataformas, onde eles já estão saturados de eventos online, de plenária que a gente tenta fazer, porque lidar com o ensino remoto já tem sido muito difícil para eles. E a gente vê isso se refletindo, por exemplo, na questão dos nossos regionais. Infelizmente, a gente passa por uma desarticulação muito grande dos regionais da FEME. E, de acordo com a minha experiência dentro da própria federação, visto que uma das minhas tarefas na federação é justamente essa tarefa de articulação e de acompanhar os centros acadêmicos e ver quais são os problemas que eles estão passando, é o que eu sempre digo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiro, entender e permitir que a nossa mente entenda que a gente não vai poder fazer tudo. A gente não está na mesma conjuntura que a gente estava, por exemplo, em 2019, então a gente não vai conseguir fazer tudo. E como acho que uma primeira coisa de satisfação, porque eu acredito que a gente tem que prestar conta das tarefas que a gente prometeu para os estudantes de história, e se a gente não faz, a gente tem que falar por que a gente não fez. Eu acho que seria a primeira coisa fazer uma espécie de nota, seja pelo Instagram, seja por e-mail, aquilo que for mais acessível para o corpo de ensino de vocês. E explicar a situação da gestão. Lembrando que vocês prometeram representar os estudantes de história dentro de um centro acadêmico, mas infelizmente a gente está passando por um momento que vai acima de qualquer esforço que vocês possam fazer. E uma das coisas que eu vejo também sempre, né, acho que é a empatia que a gente tem que ter com os nossos colegas de luta. Sempre lembrar que assim como a gente está sobrecarregado, que assim como a gente trabalha, como a gente está no ensino remoto, muitos militantes que estão ali no centro acadêmico, eles também constroem alguma força e eles tocam tarefa lá dentro também. A gente tem que ver isso, que assim como a gente toca, as outras pessoas também têm essa tarefa. Então, a gente tem que procurar estar dividindo essas tarefas, a gente tem que procurar falar quais são os nossos pontos fortes, chegar para os nossos companheiros de luta e falar assim, olha, tem isso aqui que eu não consigo fazer, mas tem isso e isso aqui que eu sou bom, então vamos ver o que a gente consegue fazer, no que você é bom, no que você é ruim, e a gente vai conseguindo. Também vejo isso no trabalho da revista, que inclusive tem um militante do seu centro acadêmico na nossa equipe editorial. E é muito difícil a gente conseguir tocar a revista, porque todo mundo que está lá é extremamente sobrecarregado. Mas a gente vem tentando, a gente vem dividindo as tarefas, a gente vem tentando aumentar o prazo para conseguir um número mínimo de artigos, e a gente vai delegando a tarefa, um fica responsável por uma matéria, outro fica responsável por outra, um corrige o texto, o que a gente pode fazer, como é que a gente vai fazer para conseguir o registro da revista, mas também sempre respeitando o espaço do outro, e sempre cobrando, gente, me falem se vocês estão podendo fazer a tarefa, se vocês não estão fazendo, a gente tem um prazo para publicação, então as coisas vão funcionando dessa forma. E sobre trazer os estudantes para perto da gente, é um trabalho mesmo árduo, é um trabalho onde você vai estar todo dia falando com a pessoa no privado, onde você vai ter que saber usar um jogo de palavras para não ser chato, para poder atingir aquele estudante, mas saber, olha, eu não quero ser chato, mas a gente precisa tocar essa tarefa, eu estou falando da tua universidade,
eu estou falando do teu país, eu estou falando das consequências que isso pode ter para a gente. E às vezes é difícil, a gente tem militante da FEME que às vezes fala, olha, eu estou tentando falar com essa pessoa há dias, ela não me responde. Então, tentar, falei isso aqui tal hora, que horas que eu posso falar de novo para não ser inconveniente? E ir tentando. Infelizmente, agora não existe muito um outro caminho. É uma questão mesmo de paciência, é você levar ao pé da letra que é difícil lidar com as pessoas, principalmente nessa pandemia, mas a gente precisa aprender a lidar, a gente precisa ter paciência, a gente precisa aprender a pensar no outro, a pensar nas questões, seja físicas, seja de sobrecarga de tarefas, seja emocionais do outro, e tentar construir, entendeu? Mas é um trabalho difícil, não é um trabalho que tu vai ter resultado agora, ele vai demorar, mas a gente só vai conseguir se a gente persistir tentando. Falo isso porque foi realmente isso que aconteceu na FEME. A gente trouxe os estudantes para mais perto da gente. Mas foi um trabalho, não foi uma coisa que a gente levou um ano de muita paciência, de muita conversa, de várias vezes sendo ignoradas no WhatsApp, por e-mail, mas a gente foi conseguindo. Então, é aquele trabalho, acho que a única solução para esse momento é realmente esse trabalho de formiguinha. Mas eu vou deixar, a gente tem a inscrição do Eduardo agora, e depois, se a Juliana e o Gabriel quiserem comentar mais sobre a fala da Bruna, aí a gente passa para eles. Eduardo? Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, gente, boa noite. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante e sou coordenador geral do Centro Acadêmico de História aqui da UNEAL, né, da Universidade de Alagoas. Eu tenho uma pergunta, mas eu queria fazer, eu acho que umas duas considerações, uma sobre a fala da Juliana e outra sobre a fala da Bruna, que é o seguinte. Eu concordo com a Juliana que a gente, principalmente nesse período de pandemia, a gente tem que se adaptar na questão de produção do conteúdo, criar espaços online e tal, para atingir cada vez mais as massas. Só que eu entendo que também a gente não vai conseguir atingir um número grande de massas, principalmente massas que estejam além de estudantes, na maioria das vezes. Certamente a gente vai conseguir atingir algum trabalhador, a gente vai conseguir atingir um pai, a gente vai conseguir atingir uma mãe, né? Mas como ela mesma falou, a gente perdeu aquele contato que a gente tinha, que saía de casa, ia para a universidade, tinha contato com o trabalhador que era do ônibus, tinha contato com um monte de gente, né, que a gente conseguia ainda trocar uma ideia. Hoje em dia, eu não vejo que a gente consiga atingir esse pessoal, né, e eu ainda tento formular uma estratégia, assim como no meu CA, né, da gente conseguir atingir, porque ano passado a gente tinha um projeto, que eram dois projetos, que eram em conjunto com a prefeitura da cidade, que era um projeto grande, um cinema na praça, e a gente ia fazer um diálogo e tal, no bosque que a gente tem aqui, e a gente buscava atingir toda uma população que vivia ali ao redor, sabe? Só que por conta da pandemia acabou que a gente não teve como continuar esse processo, né, que a gente está com toque de recolher, então infelizmente a gente não consegue produzir nenhum evento presencial, nem seria o adequado, né? E assim, eu vejo que é interessante sim a gente criar esses espaços de virtuais, sarau, enfim, vários eventos como a gente mesmo está fazendo agora no FEME. Só que mesmo assim a gente tem que entender que nós não somos, movimento, nós não somos donos no jornal, não somos donos da Globo, não somos donos de rádio, não somos donos dessas grandes mídias, monopólios de mídias que a gente tem hoje em dia, né? E consequentemente a gente não vai ter um grande alcance, né? E assim, eu entendo que é importante criar esses espaços de discussão, só que, de novo, a gente nunca vai atingir completamente, né? E aí eu fui até buscar aqui, porque eu sei que a Juliana é vereadora pelo PT, e o Gabriel é militante do PCB, e assim, se a gente for olhar em questão de produção de conteúdo, número de alcance, né, eu estava vendo o canal do PT, o PT não tem nenhum, o canal oficial do PT no YouTube não tem alcance nem de 200 mil pessoas, né? E o PCB é muito menos do que isso. Então isso já diz que a gente não vai conseguir alcançar essas massas através desses meios de internet, né? Então, consequentemente, a gente tem que pensar em alternativas que, de fato, peguem essa população da internet, mas que a gente entenda que a maioria das vezes quem vai acessar a internet é mais estudante, gente que tem tempo para estudar, né? Uma pessoa ou outra que vai ali se informar.
Mas não é todo mundo que vai sentar para assistir um sarau, não é todo mundo que vai sentar para assistir um debate. Não é todo trabalhador que passa o dia trabalhando. Eu falo pela minha mãe e meu pai. Eles trabalham o dia todo, chega no final da noite, eles querem assistir o jornal, uma novela, assistir um filme e dormir, né? Porque é o tempo que eles têm. Então, eu acho que mesmo que a gente pense em alternativas, a falta desse contato presencial afeta bastante a gente, afeta bastante a movimentação que a gente tem. E voltando agora para falar da Bruna, que ela estava falando sobre essa dificuldade que o CA tem em ser legitimada até pelo próprio corpo estudantil e pela dificuldade até mesmo dela falar, tipo, Bolsonaro é um genocida. Eu acho que tem dois problemas aí que, de fato, falta uma conversa mais fixa com a base e que, assim, pegando aí no gancho na fala da Juliana, ela falou que nem todo curso de História, de fato, é progressista. A gente tem essa ideia que o curso de História é progressista e eu falo pelo meu, da minha universidade, a gente tem um monte de bolsonarista. Né? São pessoas que se escondem ali, mas a gente sabe, assim, nos dedos da palma da mão, quantos são. E eu acho que a gente tem que entender, mesmo que a gente seja estudante de movimento de história, ou seja, de um centro acadêmico, a gente tem que entender que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo no curso. Né? Então, às vezes, é necessário a gente reafirmar: Bolsonaro é sim um genocida. O projeto político do Bolsonaro é sim criminoso. Sabe? Porque, mesmo que a gente não vá agradar a todos, a gente tem que falar o que é verdade. Não dá para a gente esconder uma coisa que está na cara. E essas pessoas, elas têm que entender que aquilo é aquilo que está ali na sua cara. A gente tem que escancarar isso. E o nosso papel enquanto movimento estudantil, até mesmo enquanto CA, é debater isso. Seja, não necessariamente, pode nem ser fazendo live, pode nem ser fazendo produção de conteúdo, pode ser mesmo ali na discussão no grupo. Né? Eu falo pelo meu curso, a gente tem um grupo geral, que geralmente acontece muita discussão. Né, mas pelo menos ali no grupo vai acontecer alguma discussão, né, que tem a maioria de todos os cursos, todos os períodos, está todo mundo ali. E a gente tem que entender que vai em algum momento, eu pego muita briga com muita gente ali que não gosta de mim, né, mas que ao mesmo tempo, quando recorre a um problema, quando tem algum problema, recorre a mim, né, porque o povo sabe que eu tenho meus posicionamentos, sabe que eu vou fazer uma fala que é contraditória, de gente que não gosta, mas ainda assim reconhece a gente enquanto centro acadêmico. Né? Porque a gente não vai conseguir, queira ou não, agradar todo mundo. Mas quando é para resolver problema, o pessoal está lá atrás da gente. Então a gente tem que perder um pouco esse medo de querer, medo de que a gente vai afetar uma pessoa ou outra, afetar um grupo ou outro, porque a gente vai, consequentemente, independente de qualquer fala que a gente faça, por mais ponderada que seja, atingir alguém. Né? Seja por bem ou por mal, a gente vai atingir alguém. Né? E mesmo que isso é real, estudante não reconhece, às vezes, a importância do movimento estudantil. Isso não é culpa nem da gente do movimento de história, é também culpa até mesmo de quem veio antes da gente, da própria UNE que se desmobilizou. Né? A gente tinha um DCE aqui no meu campus que a gente foi extinguido, a gente não tem DCE, foi extinguido, eu não vou falar por qual força foi feito isso, mas a gente basicamente não tem DCE, né? E assim, o ponto central do movimento estudantil no meu campus e na universidade toda é o meu CA, sabe? Então, sempre que ocorre algum problema, sempre que a gente precisa se levantar, sempre que a gente precisa fazer um barulho, sempre tem gente recorrendo a mim, sempre tem gente recorrendo ao meu CA, por conta dessa falta desse DCE que a gente tem. Então, eu acho que mesmo que a gente não agrada todo mundo, a gente precisa entender que a gente precisa agir de acordo com o que o CA deve agir. Agradando ou não agradando. Mas, enfim, finalizando para eu ir para a minha pergunta, eu queria voltar mais para a questão da política, né, que hoje a gente teve a decisão, né, agora no final da noite, do STF sobre a parcialidade do Moro. E aí, juntando com a anulação das acusações sobre o Lula, eu queria saber, assim, a visão dos dois, são uma pergunta direcionada tanto para a Juliana quanto para o Gabriel. Qual é a visão de vocês, assim, de um cenário político para 2022 e como o movimento estudantil ele pode atuar, de fato, nessas frentes aí que a gente vai enfrentar, consequentemente, nesse ano, que vai ser um ano complicado. Principalmente levando em consideração que provavelmente a gente até lá ainda vai estar de lockdown, ainda vai estar se isolando, né? Porque eu duvido muito que a gente consiga se vacinar até o final do ano que vem. Então, essa é a minha pergunta, que se não deu para entender, eu posso repetir.
Certo, Eduardo. Eu vou só pedir para o Francisco, que já se inscreveu, fazer logo a pergunta dele, e aí depois a gente passa para a Juliana e para o Gabriel fazer os comentários. Opa, boa noite a todos e todas. A minha pergunta, na verdade, é mais um comentário, ainda falando sobre a questão da Bruna. Eu acho que para se aproximar dos alunos, aqui, só sendo bem rápido, porque esse tema já passou um pouco, mas acho que um caminho muito interessante é de aproximação para com os calouros, né? Porque os alunos mais velhos, eles são mais difíceis de convencer da importância do acadêmico, porque eles já estão entendendo o que está acontecendo na universidade melhor. E os alunos mais novos, eles têm muitas dúvidas burocráticas a respeito da universidade, têm dúvidas sobre os professores, e esse é um lugar que dá para ocupar no espaço que que não é necessariamente político, mas ele é um lugar que é um lugar de poder que a gente ocupa e que é um lugar de relevância para com os alunos novos. E isso constrói um precedente. Talvez não seja uma questão para 2022 especificamente, mas em se tratando do percurso da universidade, é você tratar e falar com os alunos novos e construir o precedente para eles se tornarem alunos mais politizados quando eles se tornarem velhos alunos. Eventos culturais também ajudam, esse tipo de coisa, tudo para envolver eles no centro acadêmico, que é mais do que uma representação política e que fica taxada essa coisa de ser de esquerda, criar outras impressões para o centro acadêmico. É mais esse lugar que eu queria só fazer esse comentário rápido. Obrigado. Ok. Desculpa, gente. Ok. Vou passar agora para a Juliana e para o Gabriel, para eles responderem as perguntas que foram feitas ou comentar as falas que a gente teve aqui. E aí, eu vou pedir para, enquanto eles respondem, quem ainda quiser se inscrever para fazer alguma fala ou alguma pergunta, se inscrevam durante a fala deles, porque já está quase dando o nosso horário. Quem quer, Juliana ou Gabriel, quem quer começar respondendo? Eu vou começar, né? O Gabriel não apareceu aí para me salvar. Então, a fala da Bruna ela é necessária, né? Porque a gente precisa compreender contextos e a gente precisa desabafar mesmo. Acho que esses momentos assim de conversa são momentos de fortalecimento, né? E aí o Gabriel ele traz algumas reflexões que são importantes. Eu penso que o centro acadêmico ele é legítimo por existir, né? Teve ali uma votação, então ele é legítimo. Infelizmente, a gente não vai poder, né, falar para todo mundo. A fala ela ficou cada vez mais seletiva aí depois desse avanço do fascismo. Essa é uma realidade. E a gente tem que ir, né, falando mesmo com quem está escutando e pensando, né, em como quebrar as bolhas, se possível, né? Tereza traz algo importante aí, que é que a gente não vai dar conta de tudo, né? Nós não temos braços, nós não temos mãos, nós não temos estrutura, nós não temos a grande mídia, como o Gabriel trouxe. Então, nós ainda temos outra questão, né? Que tem uma parte da massa que não tem internet, né? Mas, infelizmente, eu não tenho grandes aspirações para como a gente vai quebrar esse momento, né? Porque existe uma coisa. Antes de tudo, a gente precisa estar bem, né? Psicologicamente, primeiro, e entender que a gente não vai dar conta de tudo, que não é tudo ali responsabilidade do movimento estudantil, é um dos caminhos. A gente não vai conseguir dar conta de tudo, a gente não vai conseguir falar para todo mundo. Tanto que eu disse aqui em algum momento, né? Às vezes a gente vai fazer uma atividade e vai ter 5 pessoas, mas a gente falou para 5 pessoas. Isso não é um número considerável, né? Inclusive, Gabriel, a rede social do PT, ela aumentou muito esses dias. Então, a gente falava com um número de pessoas ainda menor, né? Isso acontece também porque o PT, ele ainda usa a juventude
muito como força de trabalho, essa força de trabalho né? Essa força de trabalho. A juventude do PT, ela não está nos cargos, ela não está na estrutura, né? Então, a gente fica ali com um pouco crédito mesmo, com pouca forma de mobilização. E aí, eu estava aqui, né, pensando aqui nas colocações do Gabriel, e de fato a gente não tem muito, né, como chegar nessas massas, né, nessas pessoas que não têm internet. Mas talvez fosse o momento da gente voltar, né, a gente voltar para os jornais impressos, a gente voltar para a cartilha, a gente retornar para o outdoor, a gente retornar para aquele carro, né, que saía ali com o microfone, né, falando as coisas, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente também precisa se preservar, não tem porque a gente... Ai, meu Deus, eu estou trocando o nome, né? Desculpa, Eduardo. A gente tem que se preservar e a gente não vai dar conta mesmo de abraçar o mundo, de sair para as ruas, de fazer grandes eventos. Então, existe esse primeiro, né? Esse primeiro rumo, que a gente não vai falar para muita gente, a gente não vai falar para todo mundo, a gente vai trabalhar com o que a gente tem dentro das nossas possibilidades. E o segundo é pensar aí nessas formas alternativas, né, de como chegar na casa desse trabalhador com o que a gente tem, né? A Bruna, ela me traz uma lembrança interessante, porque em 2016, quando eu cheguei na UNEB, eu fui para a mobilização da PEC 55. E aí eu lembro que eu voltei dessa mobilização injuriada, né? Eu voltei dizendo que eu não queria conta com o movimento estudantil, porque o que eu vi lá foi gente jogando fumaça colorida para cima, né? Foi gente se atacando, né? Forças ali se atacando. Eu vi, enfim, eu vi pouca mobilização. E aí eu segui, assim, dentro da minha trajetória acadêmica, né? Atuando dentro do movimento negro, atuando dentro do coletivo de mulheres, né? Atuando politicamente, mas sem esse contato, né, mais próximo com o movimento estudantil. Eu venho, de fato, ter esse contato com o movimento estudantil, né, de compreender, de tomar gosto mesmo, de entender um espaço como necessário, no ENE, e aí é quando eu volto e monto um centro acadêmico, monto uma chapa aqui do Centro Acadêmico Maria de Lourdes de Jesus, que foi uma mulher negra que foi assassinada aqui pelos policiais na cidade, e retomo aí esse movimento estudantil que estava parado, né, há muito tempo, há quase uma década. Então, enfim, é isso, a gente não tem nenhuma receita pronta, a gente precisa se cuidar, a gente precisa trabalhar dentro das possibilidades, a gente precisa falar, né, para quem a gente consegue, por isso que eu trago essa questão das oficinas, dos vídeos, né, das rodas de conversa, porque se a gente pensar, pô, mas eu fiz esse evento aqui e só fiz para 5 pessoas. Mas se você não fez o evento, você não falou para 5 pessoas. Então, assim, é um trabalho cansativo, né? Um trabalho árduo, mas é um trabalho necessário, né? Um trabalho que a gente precisa continuar aí, porque de grão em grão a gente vai formando, né? E, infelizmente, é um momento onde a gente não vai conseguir fazer grandes feitos, né? Alcançar uma grande proporção. Mas a gente não pode desistir, né? A gente não pode deixar as armas no canto aí e entregar de bandeja. Eu espero que eu tenha conseguido aí responder. É isso. Gabriel, pode fazer seus comentários agora. Não, eu achei muito legal o comentário da Bruna, porque acho que mobilizou assim a todo mundo refletir sobre a própria atuação, né, na militância, na construção dos centros acadêmicos. Eu acho que isso é muito legal e trouxe várias questões, né? Acho que dessa dificuldade assim que a gente encontra, imagina, por um lado, por uma falta, por uma desorganização nossa, né? Cada um acaba atuando sozinho em um canto e não consegue fazer trabalhos coordenados. Então, o trabalho, por exemplo, de uma federação é muito importante, de uma entidade nacional, de uma organização política, um partido, enfim, são importantes para dar uma coesão nos trabalhos e também para
definir objetivos, uma tática, uma estratégia a ser seguida na atuação daquela organização, né, daquele grupo político. Isso é muito bom, porque inclusive permite que a gente consiga expandir o nosso trabalho para além de nós mesmos, né? Eu acho que isso é um dos grandes dilemas assim hoje da militância, enfim, é de como falar para fora, né? Como romper a bolha, como romper as barreiras. E eu concordo muito com a Juliana. Eu acho que a gente tem que voltar, mas não que a gente estaria indo atrás da roda da história, assim, né? Regredindo, mas de aproveitar os mecanismos que eles estão aí e que são mecanismos frutíferos de conversa, de diálogo, de mobilização, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, na internet hoje, a internet ela é totalmente privatizada. Você acessa a internet através de empresas e que limitam totalmente o seu alcance e limitam, inclusive, muitas vezes, o conteúdo do que você está dizendo. Né? Então, embora seja mais uma ferramenta, né? Acho que nenhuma ferramenta a gente tem que abrir mão, mas tem que saber todos os limites que ela tem. E que a melhor forma da gente convencer uma outra pessoa é conversando olho no olho com ela. Né? É fazer uma panfletagem, é distribuir um jornal, essas formas tradicionais e até caricatas do que seria a militância, mas que eu acho que de verdade elas são as mais capazes de garantir um resultado positivo e não ficar disputando com redes sociais, com o MBL, com a imprensa tradicional, que vai ter muito mais recursos do que a gente, né? E aí, eu acho que um ponto importante, né? E eu sou comunista e tal, até vou cair no clichê de citar o Lenin, a Revolução Russa e tudo mais, mas não querendo cair no clichê, mas trazendo a utilidade disso para os dias de hoje, né? Que quando Lenin estava pensando no papel da agitação e propaganda na política, além de pensar no tipo de conteúdo, no que você vai estar falando para muitas e para poucas pessoas, que isso é um debate que a gente tem que ter sempre em mente, né? Da profundidade do conteúdo e da quantidade de pessoas que a gente vai estar falando, isso sempre vão ser sempre duas variáveis inversamente proporcionais. Mas que o ponto importante através do mecanismo midiático, que é o jornal impresso, foi possível mobilizar milhões de pessoas, né? E não foi porque o jornal foi distribuído e as pessoas leram e deu um salto de consciência, falando, putz, é isso e agora sim eu vou me mobilizar. Não, a maior parte da população russa era analfabeta. E se a gente for trazer para o Brasil hoje, não muda muita coisa, né? O analfabetismo, embora muito menor, o analfabetismo funcional ele é muito grande, a ignorância, o acesso precário à educação ele é muito, muito restrito. E se a gente for falar também de internet, também é super restrito, tanto em números de quem tem acesso à internet, né? Quem tem um computador, mas até mesmo de quem tem a possibilidade de acessar um canal de notícias ou ver alguma coisa além do, sei lá, do YouTube no computador, né? Então, só que o que era feito lá na Rússia, que a gente pode fazer algo parecido? O que a gente tem que fazer, o que era feito era que a partir desse jornal, a partir desse meio de comunicação, se utilizava para conversar com as pessoas, né? Se utilizava uma ferramenta como um instrumento de conversa com as pessoas. E que hoje isso ainda é necessário, né? E que, enfim, vão ter várias formas, a internet vai continuar, etc. Mas eu acho que esse contato não pode ser perdido. E quando a gente está falando do trabalho de base, né, dentro do movimento estudantil, por mais que a gente esteja falando com pessoas que têm mais acesso, que têm mais contato com literatura, enfim, também não se resolve só jogando um panfleto na mão da pessoa ou convidando a pessoa para um evento no Facebook, mas também vai se resolver com a conversa. E pode ser uma conversa no WhatsApp mesmo. Mas o trabalho de base é um processo longo e
e difícil que não se resolve só compartilhando uma coisa no Facebook, compartilhando uma coisa no Instagram, mas é de chegar para uma pessoa que você conhece e falar: o que você acha disso? Vamos se organizar, vamos lutar com isso, vamos lutar contra isso juntos, né? E aí sim, aos poucos, a gente vai conseguindo fortalecer as organizações que estão ao nosso redor, né? O centro acadêmico, a federação, a União Nacional, etc., para a gente conseguir dar saltos mais largos, porque não adianta a gente se juntar aqui em poucos e falar com uma pessoa muito distante de nós, né? Que a gente mal conhece, que a gente mal está em contato. Então, acho que voltar, como a Juliana falou, é muito válido. Eu não quero me estender muito, mas só para comentar o que foi perguntado também sobre a decisão aí do contra o Moro, enfim, o que isso pode impactar em 2022. A própria decisão, né, a favor do Lula, hoje a decisão contra o Moro, tudo isso a gente tem que ver com bons olhos, né? É positivo, é uma vitória parcial, mas tem que ter muito pé atrás, porque essa vitória que está acontecendo agora, e pode comemorar, não quero ser o chato que estraga a festa, essas coisas assim, mas essa vitória que vem agora, ela não vem acompanhada de um amplo processo de mobilização. É o contrário do que aconteceu, por exemplo, na Bolívia, né? Que não sei quem acompanhou, mas teve um golpe no ano passado, ou no final de 2019, agora não lembro, os anos já não fazem muita diferença. Teve um golpe e a população foi às ruas, né? O movimento camponês, o movimento indígena boliviano se mobilizou contra o governo golpista, que ficou um ano, e nas eleições, esse projeto político do golpe, que tinha várias pitadas daquele reacionarismo que a gente vê aqui no Brasil, de militares, coisas muito parecidas, ele foi totalmente derrotado. E não só derrotado eleitoralmente, foi derrotado politicamente. A Jeanine Áñez, né, que foi a presidenta golpista lá, ela foi presa, e presa se escondendo dentro da cama, porque para de fato derrotar esse processo, esse movimento político golpista, né, precisou das massas na rua para dizer que aquele projeto político não ia ser mais tolerado. Então, essa derrota que a gente vê hoje do Moro, essa vitória aí parcial da democracia, ela é positiva, mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente ainda não é protagonista do processo. E acho que isso que é o principal. A gente tem que não só assistir como espectadores mesmo da política nacional, mas ser protagonistas, pressionar para que cada acontecimento seja influenciado pela nossa atuação cotidiana, pela nossa luta cotidiana. Senão, as derrotas vão ser só na aparência e a essência vai continuar sendo de derrotas, perda de direitos, tudo isso que a gente vem assistindo há um bom tempo. Concluir. Obrigada, Gabriel. A Bruna pediu para fazer uma fala depois dos comentários. E aí, quem ainda quiser escrever, se escreve durante a fala da Bruna, tá bom? Pode falar, Bruna. Claro, só é isso, achei interessante as considerações finais, e só em relação ao que o pessoal falou, né, acho que eu anotei aqui, o Eduardo, não é no sentido como se a gente não se posicionasse, né, e, enfim, internamente, dentro da estrutura da universidade, o CAUNE é muito bem organizado, mas essa é a problemática de não conseguir conversar para além, né, do corpo, assim, é isso, muita coisa a gente ganha a favor do corpo discente, eles nem sabem que isso sequer estava em disputa, porque a gente não consegue chegar nesse diálogo com eles, então é um pouco mais nesse sentido. E aí o que tem a ver com, e aí que fala um pouco do que o Francisco colocou, eu acho interessante, mas eu até coloquei na mesa passada, a gente tem um problema de um esvaziamento político no centro acadêmico, no curso, no geral, porque a nossa semana de recepção, ela é isso, a gente nunca conseguiu, sempre foi uma disputa entre o centro academia e a atlética, durante anos, e de fazer uma semana politizada, e isso nunca aconteceu, a gente nunca conseguiu vencer isso, porque todo mundo falava que, enfim, é isso, né, aí os discursos, enfim, e
Então, é essa problemática que a gente tem de alcançar os calouros também, porque é isso, aqueles calouros que gostam desse tipo de discurso que a Atlética faz, vai para a Atlética, e aqueles que não gostam do que a Atlética faz, que é um discurso muito problemático, eu acho, da minha opinião, pega ranço. E aí pega ranço de qualquer tipo de instituição e qualquer tipo de diálogo que tem dentro da universidade, assim, né? Isso muito mais o estudante que é trabalhador, o estudante que, mano, não tem tempo para ideia errada, tá ligado? Não tem tempo para papo errado. Enfim, então essa é um pouco da problemática. E aí, quando a gente está falando, e aí vocês falaram um pouco, né, de como que a gente vai alcançar, enfim, cara, se eu, enquanto militante do movimento estudantil, não consigo alcançar os discentes do meu curso, eu, sinceramente, não consigo pensar em como atingir o meu bairro. Se o mínimo do que a gente precisa fazer... não, tudo bem, Francisco, de boa. Se o mínimo, assim, né, se o básico eu conseguir falar com o corpo discente, a gente conseguir ter um diálogo entre o corpo discente. Então é isso, assim, enquanto estratégia, né, eu queria trazer um pouco para a FEME, para a objetividade da FEME, assim, isso, eu acho que, qual é a nossa base? Que a gente fala, as bases, né, mas vamos pensar enquanto FEME, qual é a nossa base? Nossa base são os alunos de história, né, então a gente tem que pensar para os alunos de história. Aí é isso, a gente conversa com o aluno de história, porque aí o aluno de história vai lá na família dele, ele troca ideia, né? Vamos pensar em capilaridade, vamos pensar em célula, vamos pensar em formação, porque é isso, esse papo que a gente tem aqui, militudo, de palavras difíceis, que eu boto fé que a gente se entende, o aluno não entende, tá ligado? E é isso, não acho que a gente tem que também não ter esses tipos de posicionamento, de falar dessa forma, é importante, e é isso, a gente não pode negar a academia, essas são a importância dos espaços de poder, né, que a Juliana falou, e é isso, de estar no centro acadêmico, de estar no DCE, de ter as organizações políticas e etc. Mas, desculpa, eu li o chat e perdi um pouco do fio da meada. Mas a gente tem que pensar como a gente vai falar com o centro. Aí é ótimo, acho que as oficinas funcionam, e é isso, dentro da minha universidade, o que traz legitimidade para o centro acadêmico? Os professores, e a gente tem um diálogo muito bom com eles. Então, a gente, enfim, mesas, né? A gente está aí pensando, tem uma proposta aí para a FEME, talvez na plenária final, vamos conversar em algum momento. Mas, por exemplo, a UF Campus, acho que até falaram, eles estão fazendo mini curso e está tendo uma coisa legal. A gente tem uma revista, nosso primeiro número, a gente já tem 25 artigos inscritos, né? Então, assim, é isso, nesse sentido, quando a gente traz para fora desse discurso da militância, a gente consegue atingir, né? E é isso, às vezes o nosso, vou terminar aqui, Tereza, rápido, vou só finalizar. E é isso, enfim, que eu queria trazer, mas é de que eu acho que antes da gente pensar para fora, antes da gente pensar... É isso, gente, eu preciso de objetividade, acho que tá faltando objetividade na gente, e aí é isso, acho que eu tenho falas, e isso é uma importante colocação. Isso foi um dos motivos de eu sair da FEME em 2019. Eu boto fé que eu me coloco de uma forma, às vezes, argumentativa, assim, e isso pode parecer agressivo de uma forma pessoal, e não é. Acho que é importante, não, e ainda mais esse negócio da tela, né, fica terrível. Então, não levem as minhas falas também, quando eu falar, assim, de forma pessoal, é uma forma de construção, e se for críticas, são críticas profissionais, são críticas dentro do político para gerar debate, né? Então, acho que isso é importante para mim pontuar. E, enfim, então é isso, eu acho que a gente pode pensar, né, e aí, enquanto as encaminhamentos que a gente vai fazer lá na plenária final, como que a gente atinge os alunos de história? Porque é isso, se a gente não fizer isso, primeiro, basicamente, não cabe pensar outra coisa além disso, já que a gente chegou num consenso de que falta abraço, né? Enfim, é isso, gente. Obrigada. Desculpa aí pela exaltação. Tudo bem, só para comentar mesmo a fala da Bruna rapidinho, mas especificamente o final dela. Primeiro dizer que não, que a gente, em nome da FEME, eu queria dizer que a gente não leva essas críticas para o pessoal. Como eu falei já da primeira final, a gente quer muito ouvir vocês. A gente quer as sugestões de vocês e a gente quer a ajuda de vocês. Comentando um pouquinho sobre a questão da nossa base, nossos alunos de história, que às vezes não entendem muito essa linguagem de militante, eu concordo. Tanto que a nossa primeira mesa que a gente teve sobre o movimento de base, eu conversei com pelo menos 10 alunos no privado após a mesa, para poder explicar para ele o que era o movimento de base. Então, a gente tem feito isso, sim.
a gente tem procurado fazer, eu pelo menos, como eu falei, como minha tarefa de articulação, eu tenho procurado fazer isso, onde eu expliquei para eles qual eram as bases de cada movimento estudantil, expliquei o seu CA, qual é a base do seu CA, expliquei que a gente tinha que saber, que o objetivo da mesa era saber onde é que estava essa base. Era uma base de jovens trabalhadores, era uma base de pessoas que precisavam de bolsa, era uma base de pessoas que não precisavam de bolsas para se manter. Eu fui explicando tudo isso. E a FEME também, ela já assumiu o compromisso de se aproximar, principalmente, desses estudantes de história que já pegaram essa gestão de centro acadêmico, mas ainda não tiveram espaço dentro, não tiveram contato com o espaço presencial da universidade, que tem muito potencial, porque acho que eu sempre digo nos acompanhamentos, é muito bom investir em calouros, porque eles ainda têm aquela força de vontade de lutar, eles têm aquele brilho no olhar, que eu, por exemplo, já não tenho, já estou barroca na FEME, já estou muito cansada, mas eles têm. Então, esses calouros que não tiveram esse espaço presencial, eles têm muita vontade de lutar, mas ainda falta um pouco de maturidade do movimento estudantil. Acho que todo mundo sabe disso, a gente não aprende isso de um dia para outro, a gente vai aprendendo na luta mesmo. Então, a FEME ela já se propõe a conversar com esses estudantes, a explicar como a FEME funciona, a tentar trazer eles para cá. O que a gente não pôde fazer ainda para esse CONEI trazer eles, por exemplo, para assumir uma secretaria. Porque como você foi da FEME e você sabe a responsabilidade que isso é. Então, eu não posso insistir, até tentei em alguns casos que eu vi que tinha muita força de vontade, como foi, por exemplo, um CA que conseguiu fazer uma política de finanças muito boa, a gente tentou conversar sobre isso. Mas se o aluno chega, se o estudante chega para mim e fala que ainda precisa aprender e que ainda não tem condições, eu não vou forçar para poder prejudicar a saúde mental desse militante. Mas o que eu posso fazer é me comprometer a continuar com essa ponte com ele, para que no próximo CONEI que a gente vai ter, mas a gente tem plano de fazer no mês da FEME, de julho, ele possa se inscrever como delegação e também possa, quem sabe, pegar uma secretaria. Mas como eu falei, a gente tem que respeitar o momento que a gente está vivendo. A gente vive atualmente uma realidade onde as gestões não estão renovadas. A gente tem um exemplo do CA, como é o CA do Eduardo, que participou aqui, que só tem ele no centro acadêmico todinho, para conversar com o corpo discente, para resolver as coisas com o reitor, para ajudar os estudantes, para tocar as tarefas da revista e para tocar as atividades da FEME. Então, a gente tem uma pessoa para fazer tudo isso. E, pelos acompanhamentos, eu posso lhe afirmar que isso é uma realidade nacional. Um ou dois centros acadêmicos estão articulados. E a gente está se propondo, sim, a fazer essas coisas. Eu mesmo estou me propondo. Eu trabalho praticamente o dia inteiro. Eu dou aula quase todo dia, a madrugada inteira. Então, é comum eu ficar virada de um dia para a noite sem dormir. Minhas horas de dormir são 3 horas por dia. Mas eu estou me propondo, sim, com todo o esforço, a fazer essa articulação e a chegar nessa base. Porque eu tenho certeza que vai dar resultados. Mas como eu lhe disse, prevendo toda essa desarticulação e vendo a saúde mental dos meus companheiros de luta em geral, eu tenho que também entender que, pela falta de braço, o meu resultado não vai ser amanhã. Mas a gente está tentando, sim, fazer tudo possível para se aproximar dessa base. Acho que ninguém mais escreveu. Eu vou passar a fala primeiro para o Gabriel, para ele fazer a fala dele de encerramento. Depois a gente passa para a Juliana. Bom, só uma fala muito rápida. Queria agradecer novamente o convite da FEME. Achei que foi uma baita mesa, assim, um debate muito legal, todo mundo pôde participar, conseguimos abordar vários temas. Parabenizar aí vocês pela organização desse evento, mesmo online, né, driblando todas as dificuldades, mas buscando aí se atualizar politicamente, se estruturar aí nesses momentos difíceis. E convidar aí a FEME, convidar os centros acadêmicos para participarem aí
da Semana de Mobilização da Juventude, que está sendo puxada aí pela UNE. Finalmente, né, posso ter demorado um pouco, mas a gente conseguiu organizar uma semana de lutas aí, de organização de colagem de cartazes, extensão de faixa na porta de universidade, em vias públicas, até mesmo pequenos atos, né, respeitando o isolamento social. E vamos para a luta, gente. Eu acho que a gente está num dilema que precisa ser resolvido, né? A gente vai se expor e expor outras pessoas ao risco para acabar com esse genocídio, ou a gente vai esperar esse genocídio acabar, se desfazer no ar, assim, porque é uma situação complexa, assim, não quero dar uma resposta definitiva, mas que eu acho que o genocídio não vai parar sem uma verdadeira mobilização nossa. E uma mobilização, ela é dura, ela é perigosa, mas o genocídio não vai parar, a marcha fúnebre não vai parar de tocar sem a nossa movimentação, indo além do que a gente vem fazendo até agora. Então, vamos ver o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos limites, tomar todos os cuidados, mas ir para a luta. Obrigado de novo aí pelo convite e bom congresso para vocês. Obrigada, Gabriel. A gente que agradece a sua participação. Em nome da FEMEL, eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite e pela contribuição das suas falas. Sobre o evento, se você quiser mandar para a gente também pode estar divulgando no Instagram da FEMEL. Obrigado mesmo pela sua contribuição para a nossa sala de hoje. Eu vou passar agora para a Ju, para ela poder fazer a fala dela de encerramento. A Bruna deixou aí um desafio, né, para gente, que é pensar aí estratégias de diálogo com os alunos. Acho que a gente tem aí um motivo para colocar nossa cabecinha para pensar um pouco mais, para que a gente possa, né, ao final desse evento, traçar mesmo estratégias de como falar para essa base, né, que está tão dispersa, mas também não se apegar, né, total, não reduzir a nossa luta a isso, porque infelizmente em alguns espaços a gente não vai conseguir mesmo articular, a gente não vai ser ouvido, e aí a gente vai precisar sair mesmo desse local, né, continuar atuando ali como der, mas expandir, né, mas ela traz, eu acho essa reflexão muito importante, de como a gente vai falar, né, para essa base aí, que é o movimento estudantil. Agradecer a vocês aí pela escuta, pelo convite, né, é sempre bom estar nesses espaços, é um espaço de fortalecimento, é um espaço de trocar ideias, eu acho que na pandemia, né, uma das coisas que está nos segurando é isso, são essas interações virtuais, né, poucas, mas, na verdade, poucas não, né, não são poucas não, a gente tem reuniões aí, às vezes uns 3 turnos, às vezes 2 reuniões turno, tá um pouco complicado, mas esses poucos momentos, assim, que a gente se debruça para falar mesmo sobre nós, né, sobre as nossas inquietações, porque tá todo mundo muito mergulhado na demanda. O Gabriel, ele apontou aí mais alguns caminhos, né, que são as faixas, são as colagens, né, as colagens nos postes, nos muros. Eu acho que fica aí também outras formas da gente pensar. E é isso, né? Vamos seguir se cuidando, vamos seguir na luta, vamos seguir construindo, né? Se mantendo forte, se mantendo bem psicologicamente, dentro do possível, né? Porque com o Bolsonaro no poder é difícil não surtar às vezes, mas olhando assim também com muito carinho, né? Pro nosso processo, olhando assim com muita atenção para a nossa saúde, né? Tanto física quanto mental mesmo. E é isso, sigamos na construção. Muito obrigada pela escuta, pelo convite. Valeu. Obrigada, Ju. Para a gente é sempre um prazer poder te ouvir falar. Você faz muita falta ainda na Nacional. Espero que um dia você ainda retorne para somar força com a gente. A gente também queria agradecer vocês pela mesa de hoje,
por ter feito geral o debate, por ter feito as perguntas. Só alguns informes. Sobre o formulário sobre essa mesa, a gente vai mandar no grupo das delegações. Só encerrar aqui que eu mando já. A gente já mandou o link dos certificados. Eu vou mandar o link dos convidados no WhatsApp também, na hora que terminar aqui. E